Fala aí, galera, beleza? A gente está aqui para mais uma aulinha. Eu quero dar algumas informações para orientar um pouco vocês quanto ao que eu vou fazer hoje. Na parte de Mate 1, a gente estudou múltiplos e divisores, certo? Eu falei sobre todo o conceito de divisibilidade, falei um pouco de números primos também, toda aquela questão de quantidade de divisores, lista de divisores, soma de divisores, essas coisas todas, ok? Hoje a gente continua falando sobre divisibilidade. O tema da nossa aula é MDC e MMC, ok? Só que eu vou fazer um pouco diferente agora. Antes de falar do nosso tema principal, eu quero falar de um detalhe que é a fórmula. Vou colocar aqui para vocês. Fórmula de Polignac. A galera que já estuda aí há um tempo para o naval conhece bem essa fórmula e sabe o quanto que o Colégio Naval cobra essa formulinha, beleza? Já cobrou várias vezes, várias questões, a gente precisa usar a fórmula de Polignac, ok? Então eu vou comentar um pouco sobre a fórmula, qual o objetivo dela, para a gente tirar as nossas dúvidas, e depois eu vou avançar para a parte de MMC e MDC, ok? Então vamos lá. Antes de falar propriamente da fórmula de Polignac, eu quero trazer alguns conceitos que a gente vai usar dentro da fórmula de Polignac. O primeiro conceito é quando a gente pensa na função, a gente costuma chamar de função maior inteiro. E o que seria isso? A gente costuma usar a seguinte notação para o maior inteiro. Como se fosse um colchete assim, parecido com um colchete, mas não tem a partezinha de cima, né? Esse cara significa o maior inteiro de x. E o que vem a ser isso? Na sua apostila, se você der uma olhada lá, tem até uma definição para maior inteiro. Ele diz que um número x vai ser sempre o seu maior inteiro mais uma parte que ele chama de parte decimal ou parte fracionária de x, que seria esse carinha aqui. De fato, essa definição é válida. Eu prefiro decorar assim, ó. O que é o maior inteiro? Seria o maior inteiro que não supera, e aqui é supera no sentido de ultrapassa, né? Não supera o valor de x. Então, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, qual é o maior inteiro de 2,3? Você vai pensar em dois números inteiros que são vizinhos do 2,3. Antes dele você tem o 2, depois dele você tem o 3. Concorda comigo? Quem não ultrapassa esse cara é o 2. Porque o 3 ultrapassa, o 3 é maior. É isso que eu estou falando, o 3 supera. Então, ó, o maior inteiro de 2,3 é 2. Ok? Pode ser igual. Por exemplo, qual é o maior inteiro de 7? É o próprio 7. Ok? Quem é o maior inteiro de 3,5? Vai ser o 3. E assim por diante. É interessante a gente estudar isso mais a fundo, mas eu não vou fazer isso agora. A gente pode até criar uma função, realmente uma função, com essa definição, ok? Eu só quero um comentário que é o seguinte. Quem é o maior inteiro de 1 sobre x, sendo x um número natural, ok? Diferente de zero, porque senão não teria uma divisão sendo definida ali.
Na verdade, eu estou querendo perceber qual a resposta para esse cara quando esse número é um número decimal, um número fracionário, um 0, alguma coisa. Porque esse cara, para um x natural diferente de zero, é um 0, alguma coisa. É alguém menor do que 1. Concorda comigo? Quanto que é o maior inteiro para esse alguém que é menor do que 1? E a resposta é 0. Concorda comigo? Às vezes a gente não consegue enxergar isso. Coloca na reta real. Pensa aí numa retinha, ó. Tô fazendo de lado, né? Mas tá bom. 0, 1, 2, menos 1, ok? Esse cara que é o 0, alguma coisa, ele está aqui, ó, entre o 0 e 1. Qual é o maior inteiro que não supera ele? É o carinha que vem antes, que é o 0, ok? Isso vai ser muito importante para o uso da fórmula de Polignac. Então vamos lá. Segunda coisa, deixa eu jogar aqui para o lado. Segunda coisa que a gente precisa, o conceito de fatorial. De novo, a gente não vai estudar o fatorial aqui, basta o conceito. O que seria um n fatorial, né? Que nada mais é do que o n vezes n menos 1, vezes n menos 1, vezes n menos 2, e assim eu vou pegar todos os números naturais a partir de n até o número 1, ok? E vou tomar o produto deles. Isso é o conceito de um número fatorial. Então, por exemplo, quem é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Quem é 100 fatorial? 100 vezes 99 vezes 98 e assim eu vou pegar até 1, ok? Já guarda aí esse 100 fatorial, porque a gente vai fazer uma questãozinha com ele usando a fórmula de Polignac. Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem de interessante aqui? Eu disse na aula passada que o teorema fundamental da aritmética, acho que não foi nem na aula passada, foi na outra aula ainda, que o teorema fundamental da aritmética era que todo número pode ser escrito como um produto de fatores primos. Você precisa gravar esse teorema. Ele é fundamental. Até fiz lá um exemplo com você, peguei o 360 e fatorei, não é isso? Por que a gente pode fatorar um número? Porque ele pode ser escrito como um produto de fatores primos. O 100 fatorial, por exemplo, ou qualquer número fatorial, ele é só um produto de números. Então esse cara também é escrito por fatores primos, ok? Aqui dentro da distribuição, você tem um 100, você tem um 99, você tem um 98, e todos esses caras são escritos por meio de fatores primos. Então, no final, o 100 fatorial também vai ser um produto de fatores primos, ok? Então, sabendo disso, a gente já pode partir para a fórmula em si. Então, vamos lá. O que diz esse tal de Polignac? Ele vai falar... Primeiro, você precisa entender o conceito da fórmula. O que a fórmula te dá? A fórmula ela vai informar para a gente quantos fatores primos P quantos fatores primos P existe na distribuição ou fatoração, né? Do n fatorial. Como assim, Rafael? Eu tenho um n fatorial qualquer. E eu pergunto, quantos fatores primos P? E esse P é um P específico, tá? É um fator primo, por exemplo.
quantos fatores 2, quantos fatores 3, quantos fatores 5, qualquer número primo, eu tenho dentro da distribuição de um n fatorial. E a fórmula de Polignac, ela é exatamente assim, ó. Quantidade, vou botar assim, ó, quantidade de fatores primos P vai ser igual maior inteiro n sobre P mais n sobre P ao quadrado mais n sobre P ao cubo e assim por diante. N sobre P à quarta, N sobre P à quinta, e essa soma é infinita aí. Aí você já está pensando, né, Rafael, você complicou a nossa vida porque isso é uma soma infinita, como é que eu vou somar todos esses termos? Calma. Fica simples, por quê? Porque observa que o numerador desses termos aí se mantém constante, certo? N, N, N. E o que está acontecendo com o denominador? Ele está aumentando. P, P ao quadrado, P ao cubo e assim por diante. Isso quer dizer que o denominador está ficando cada vez maior. Vai ter uma hora que esse cara vai ultrapassar. E no momento que ultrapassar, isso vai dar zero. Porque a gente vai cair lá naquele caso do 1 sobre x. Ok? O mesmo entendimento disso daqui que dá zero. Então vai ser... a gente vai ter várias parcelas aqui dando zero. Vamos fazer um exemplo? O exemplo que eu falei para vocês é exatamente do 100 fatorial. E eu pergunto assim, 100 fatorial possui quantos fatores? 5, por exemplo. Tá assim, ó. Quantos fatores 5 existe no 100 fatorial? Galera, presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Essa pergunta, do jeito que eu estou fazendo aqui, ela está totalmente informal. Percebe que na hora da questão, ele não vai falar desse jeito. Ele pode falar assim, qual é o maior expoente que o 5 tem na distribuição do 100 fatorial? Tá vendo como mudou? Mas a pergunta é a mesma. Qual o expoente do 5 fatorial ali dentro? Ou do 5, perdão. Qual o expoente do 5 na distribuição do 100 fatorial? A pergunta é diferente. Então você pode ter uma série de nuances da pergunta, que na verdade é essa pergunta aqui que eu estou fazendo, mas ela nunca aparece assim, ela sempre aparece mais elaborada, ok? Rafael, como é que eu aprendo isso? Exercícios. Não tem para onde correr. Então vamos lá, como é que a gente faz essa questão? É bem simples. Eu vou usar lá a fórmula. Eu quero quantos fatores 5 tem lá no 100 fatorial. Então vai ficar 100 dividido por 5, maior inteiro. 100 por 5 ao quadrado. 100, 5 ao cubo. E assim por diante. Ok? Agora vem comigo. Vou jogar para cá, ó. 100 dividido por 5 dá quanto? 20. Certo? 100 dividido por 5, 20. Mais. Aqui eu já tenho um 25. 100 dividido por 25. No segundo aqui, ó. Quanto que é 100 dividido por 5? Por 25, perdão. 4. Olha aqui. Quem é 5 ao cubo? 125. Aqui eu já tenho um 100 dividido por 125. Opa, esse cara aqui não é maior? Quanto que vai dar o maior inteiro? 0. Se esse deu 0, todos os outros vai dar 0. Ah, Rafael, então eu posso chegar aqui, ó, na vontade de falar 0, 0, 0, pronto. Zerou tudo. Ok? Sobrou isso aí pra gente. Então a gente vai fechar Q5 igual maior inteiro que não supera o 20, 20. Que não supera o 4, 4. Resposta, 24 fatores 5. Iguais ao 5, né? Lá dentro do 100 fatorial. Beleza? Ok? Galera, você vai ficar bom nisso daqui
depois de 50 questõezinhas. Ok? Vai ser feliz e vai fazer questões sobre isso daí. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Agora eu boto para cima. Isso aí. Hoje eu quero passar o conceito MMC e MDC. Na verdade eu vou começar com MDC. Vamos lá. MDC. Primeira coisa básica que você precisa saber disso daqui. Que ele é o máximo ou mínimo? Máximo. Boa. Máximo divisor comum. Aí tu vai falar, Rafael, sempre confundo. Não. Você não pode confundir isso aqui. Sabe por quê? É só você pensar um pouquinho. Não faz sentido eu perguntar qual é o mínimo divisor. Porque o mínimo divisor comum, pensando em números naturais, vai ser o próprio 1. Concorda comigo? Então, dados qualquer distribuição numérica, o número 1 seria sempre o mínimo divisor comum entre todo mundo. Logo, não faria sentido eu perguntar quem é o mínimo, ok? Faz sentido eu perguntar qual é o máximo divisor comum. E aqui é um conceito simples. Eu tenho dois números, A... Eita, Jesus. Agora foi. Eu tenho dois números, A e B. Quando eu pergunto qual é o MDC entre A e B, eu estou simplesmente falando que esse número aqui tem uma lista de divisores. Já te ensinei a calcular a lista na outra aula. Esse número também tem uma lista. Eu pergunto, poxa, tem um número que faz parte dessa lista, x1, e ele também faz parte dessa lista. Qual o menor elemento... Falei errado. Qual o maior elemento entre essas duas listas? Isso quer perguntar o que é o MDC. A gente precisa ter isso em mente. Ok? Então vamos lá. MDC entre A e B. Máximo divisor comum. Eu quero te passar 3 maneiras de se calcular o MDC. Eu vou fazer uma outra aula depois aplicando isso. Problemas que a gente usa MDC e MMC. Hoje a gente vai aprender a calcular. Então a gente aí tem 3 maneiras. Deixa eu apagar aqui. Primeira maneira é o chamado algoritmo de Euclides. Ok? Algoritmo de Euclides. É aquele famoso joguinho da velha. Aí você vai pensar assim, Rafael, nunca decorei esse negócio, aprendi no 6º ano e nunca mais decorei, eu não vou saber fazer isso não. Mas eu sei fazer MDC de outro jeito, então eu nem preciso saber disso. Tá errado. Sabe por quê? Presta atenção. A gente aprende os métodos não é simplesmente para fazer cálculo de MDC. Tem questões que colocam isso daqui na questão. Então você precisa sim saber o algoritmo, cada tipo. Por quê? Se a questão te exige o algoritmo, você precisa saber dele. Tá claro? Então vamos lá. Quero fazer um exemplo aqui. Qual é o MDC entre 90 e 36? MDC entre dois números. O algoritmo de Euclides vai dar conta disso. Você pega o maior número, coloca aqui, o menor você coloca aqui, e você vai simplesmente dividir um pelo outro, do mesmo jeito que você faz isso daqui, ó. Ok? Você não diz que isso daqui dá 2. 2 vezes 36 vai dar 72. 72 para 90, 18. Não é assim? É isso. Quociente, resto. Fácil, né? Pega o resto, joga aqui, ó. 18. E faz o mesmo processo. Agora eu vou dividir o 36 pelo 18.
Quanto que dá? 36 dividido por 18. Fácil, né? 2 de novo. 2 vezes 18, 36. Para chegar a 36, 0. Morreu. Presta atenção. Deu 0 aqui. Esse cara que você está vendo aqui, ó, é o MDC. Tranquilo, né? Ah, eu só vou parar quando o resto for 0? Exatamente, você pode dividir isso quantas vezes você quiser. Primeiro método é esse algoritmo de Euclides. Ok? Vamos lá. Segundo método. É o que a gente chama de divisões ou divisões sucessivas, né? Como é que seria o método das divisões? É quando a gente coloca um do ladinho do outro. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero o MDC entre 90 e 36. Ok? A gente vai fazer esse exemplo na aula toda. 90 e 36. É quando você coloca assim, ó, um do ladinho do outro. Faz uma barrinha e calcula o MDC. Só que você precisa lembrar o seguinte: no MDC você não sai dividindo a qualquer momento. Você só divide quando o número primo que você colocar aqui ele for capaz de dividir todos os termos. Nesse caso, tanto 90 como 36. Ok? Você só coloca o número primo se ele dividir os dois. Então, por exemplo, eu posso colocar ali o número 2, o primeiro primo. Por quê? Porque ele divide tanto 90 como 36. 90 por 2, 45. 36 por 2, 18. Ok? Posso dividir por 2 de novo? Não, porque o 45 não é divisível por 2. Mas eu posso dividir por 3. Então vai ficar 15 e 6. Posso dividir por 3 de novo. Vai dar 5 e 2. Dá para dividir por mais alguém? Não. Morreu. Qual é o MDC? 2 vezes 3 ao quadrado, que vai dar 2 vezes 9, 18. Ok, galera? É simples. A única coisa que você precisa lembrar, eu tenho aqui A, B, C, D e E. Quero MDC. Esse método é interessante para você fazer o MDC com vários números. Por exemplo, 5 números, como eu coloquei aí. Ok? Vou colocar o primo P1. Posso? Pode. Desde que P1 divida A, B, C, D e E ao mesmo tempo. E isso, detalhe, em todas as etapas. Ok? Fácil, né? Próxima. Terceiro método de se calcular um MDC é pela fatoração. Às vezes a gente costuma chamar isso daqui também de forma canônica. Ok? E é simples. Vamos fazer um exemplo aqui. Entre o 90 e o 36. Rafael, você sabe fazer esse? Só. Qual é o MDC entre 90 e 36? Então, vamos lá. 90, eu vou ter que fatorar ele. Ah, vai lá. 90 é 9 vezes 10. 3 ao quadrado, 2 vezes 5. Então, é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Certo? E o 36? Ah, 36 é 4 vezes 9. Então, é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ok. Aqui você vai ter que decorar uma frase. Anota aí. Fatores comuns elevados
aos menores expoentes. Ah, Rafael, eu tenho que gravar? É claro. Se não gravar, já era. Beleza? Grava essa frase de efeito aí. Não, não é só uma frase de efeito, não. Fatores comuns e não... Não, fatores comuns apenas, né? Fatores comuns elevados aos menores expoentes. Rafael, não tô entendendo nada. Simples. MDC entre 90 e 36. Vai lá. Quais são os fatores comuns? Só os comuns. E tô falando de fatores aqui, são os números primos, tá? O 2 é fator comum. Tem 2 aqui e tem 2 aqui. O 3 é fator comum. Tem 3 nas duas distribuições. O 5 não é fator comum. Agora, quais são os expoentes? Eu vou elevar aos menores. O 2, aqui ele está elevado a 1 e ali embaixo a 2. Então, ó, 1. E o 3? Aqui está o quadrado. E aqui também está o quadrado. Então, quadrado. Eu pegaria o menor. Beleza? Então, morreu. 18. É só você gravar essa frase que vai dar tudo certo na sua vida. Ok? Vamos lá. Dito isto, você já sabe calcular MDC das 3 maneiras. Vamos para o conceito de MMC. Da mesma forma, galera, não tem como confundir que esse cara é o mínimo múltiplo comum. Sabe por quê? Não faz sentido eu perguntar qual é o máximo múltiplo, porque lista de múltiplos é sempre listas infinitas. Se é uma lista infinita e ela está sempre crescendo, quem é o maior deles? Não tem, ok? Não faria sentido eu perguntar. Então eu sempre pergunto quem é o menor, mínimo múltiplo comum. Duas maneiras que eu quero te mostrar para se obter o MMC. Primeira delas é o método das divisões, coisa que aqui você já faz há muito tempo. Então vamos lá. Vou calcular aqui quem é o MMC entre 90 e 36. Quanto que será o MMC entre 90 e 36? O MMC. O MDC, vocês já sabem. Espero que saibam, entre 90 e 36. Nunca mais vai esquecer. E o MMC? Aqui, ó. Um do ladinho do outro. O que eu faço? Divido pelos números primos. Agora eu posso dividir mesmo que não divida todos ao mesmo tempo. Então, pode por 2. 45, 18. Pode por 2. Ah, não dá para dividir o 45, não tem problema, vai na fé. 18 mas dá para dividir o 18. 18 por 2, 9. Agora dá por 3. 15, 3. Dá por 3 de novo. 5 e 1. Agora dá por 5. 1 e 1 morreu. Qual é o MDC? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ok? Quanto que dá isso? 2 ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 5, 180, né? Lembra, multiplicar por 5 é fácil. É só botar um 0 e dividir por 2. Não é assim? Beleza. 360 botou um 0. 36 botou um 0. 360 por 2, 180. Tranquilo, né? Isso aqui eu acho que é o que a galera está mais acostumada a fazer. É cálculo de MMC desse jeito. E a segunda maneira, para a gente fechar a nossa aula de hoje,
O segundo método para a gente calcular o MMC é pela forma canônica. Importantíssimo. Já vi várias questões que pede esse conceito. Como assim, Rafael? É simples. O cara chega para você e fala assim: N é um número tal que 2 elevado a 13, a 15, por exemplo, vezes 5 ao cubo vezes 7 elevado a 20. Que número é esse? N. Sei lá. Gigantesco, né? Preciso calcular esse número? Claro que não, né? Então, a gente vai usar o quê? Forma canônica. O cara já está escrito na forma. Às vezes ele brinca com esses expoentes, né? Olha aí. Qual o valor de A para que tal? Mas isso eu vou falar na próxima aula. A aplicação vai ser na próxima aula. Forma canônica. Vai ter que decorar uma frase. Agora a gente fala assim, ó, fatores comuns e não comuns elevados aos. Lá não era menores, aqui vai ser o quê? Maiores. É o contrário. Expoente. Pronto. Morreu. Vamos lá no 90. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, não é isso? Isso. 36. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Agora, na hora de calcular o MMC, entre o 90 e o 36, eu vou pegar fatores comuns e não comuns. 2 é fator comum, 3 é fator comum, 5 é fator não comum, vai entrar também. Elevado aos maiores, 2, 1. Tranquilo? Se você der uma olhada, isso aqui vai dar de novo o 180 que a gente achou ali em cima. Valeu, galera! Espero que vocês tenham relembrado, aprendido como a gente faz MDC e MMC. Como eu falei, na próxima aula a gente aplica tudo isso e vamos ser felizes. Valeu!